Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Sabe qual é o melhor teste que eu costumo aplicar para saber se o que a pessoa tem já tá no nível do tag ou não? Diz aí, manda bronca. Vou aplicar em vocês dois ao mesmo tempo. Vamos lá. Tem um conceito que eu desenvolvi, não é nada de genial. Tenho vários nomes para isso. Mas eu nunca vi em livro nenhum. Eu chamo de diálogo interno. O que é que eu chamo de diálogo interno? Tudo o que você pensa falando na sua cabeça. E eu acho que nenhuma pessoa para de falar uma palavra que seja na cabeça dela durante o dia. Não existe. Isso, nem, quem tem tag e quem não tem. Se essa pessoa for normal, ela está falando. Enquanto a Mal tá me ouvindo, ela tá repetindo o que eu tô falando na cabeça dela com a voz dela. O Mário disse que tá repetindo o que ele tá falando na voz dela. O que, que eu acho disso? Ela vai comentar o que eu comentei e vai pensar algumas outras coisas em paralelo. É um monte de assunto ao mesmo tempo. Pense em editar um vídeo num programa que você tem a faixa desse vídeo, a faixa do segundo vídeo de outra câmera, a faixa do áudio. A gente pensa assim, são várias faixas. Sim. Então você pensa camadas. E você comenta o seu próprio pensamento. E o pensamento dos outros também. Oi? São muitas camadas. E o normal é isso. O problema é que no tagueiro todas as camadas são preocupativas. E a que não for preocupativa, ela não é bem-vinda, ela é excluída. Porque ela é uma intrusa. Não é um corpo desejável. Ela é alguém que quer levar a estabilidade para essa pessoa. Mas enfim, retornando no diálogo interno. Então eu vou chamar de diálogo interno toda e qualquer coisa que você pensar falando. Então, eu vou exagerar o exemplo. Eu tenho aqui o Narix, que eu ando viciado nesse negócio aqui. Se a Mal tá falando comigo e eu tô... vicia mesmo, Vici. Eu tô. É que eu sei desviciar, por isso que eu tô tranquilo. Vai me dar um pouquinho de trabalho. E como eu não tô afim desse trabalho agora, eu tô jogando pra frente. Mas enfim, todo viciado também fala que sabe desviciar, né? Mas ok, eu sei fundamentar, pelo menos. Mas ok, beleza. Então a Mal pode estar falando comigo numa coisa que eu tô adorando. E por um minuto, enquanto eu escuto, eu tô olhando pra lá, mas eu tô ouvindo, e tô comentando na minha cabeça o que ela fala. Ah, é verdade. Não, isso que ela falou, cara, ela não. Isso que ela tá falando não é verdade. Ela pode até achar que é, mas não é. Isso é meu diálogo interno. Aí eu leio, caramba, mano, faz tempo que ele tá pra acabar. Amanhã eu vou na farmácia. Ah, é a Mal. Tudo que eu falei é diálogo interno, vocês entenderam? Qualquer coisa dita é diálogo interno. Nossa, que fome. Feijão ou arroz? Diálogo interno. Tudo. Tudo bem? Sim. Tudo é diálogo interno. Bom, ruim, tudo. Elefante. Também. Exato. Então minha pergunta é a seguinte. Vou fazer pra vocês dois ao mesmo tempo, cada um responde de uma vez. Fala. De 0 a 100% dos diálogos internos que vocês nutrem ao longo de um dia inteiro. Isso vale preocupação, isso vale comemoração, isso vale... Tá bom, filhinha, também é diálogo interno. Tudo. Quanto por cento do diálogo interno de vocês de um dia, atualmente, é comprometido com preocupação, pode ser comentário insatisfatório ou preocupação de desempenho. Eu deveria fazer, não deveria? Ficar comentando o que está fazendo. Como se tivesse errado, ou como se tivesse que atribuir uma nota ao que está fazendo, se está bom ou não. Quanto por cento tem a ver com eu não gostaria de pensar isso? Junta tudo isso aqui, é uma grandeza só, tá? Não é a porcentagem de cada coisa que eu falei, é tudo que se pareça com isso que eu falei. Quanto por cento está comprometido com esse tipo de pensamento? Vai, Matheus, responde. Eu tô pensando. Eu também tô tentando aqui avaliar quantos por cento assim. Uma pergunta filha da puta também difícil. Olha, assim, uma coisa que eu posso dizer antes de responder a porcentagem é que isso acontece quando eu não tô fazendo alguma atividade que eu tô dentro de um flow, digamos assim, né? De estar ali imerso naquilo que eu tô fazendo. Então, pode ser às vezes antes de dormir. Eu acho que rola às vezes. Quando eu deito assim, aí tipo, eu assisto alguma coisa, vou deitar, e naquele momento, né, antes do sono, realmente, às vezes rola. Quando eu tô almoçando, às vezes. Sei lá, acho que uns 20%, 25%, talvez. Sabe, alguns momentos que eu paro, sei lá, tomando banho ou alguma coisa do tipo,
e aí às vezes alguns pensamentos vêm e talvez aconteça isso. Eu acho que diria uns entre Tranquilo. 20 e 30%, né? Ótimo. Não me levanta suspeita. É o que eu esperava que você fosse dizer. Me parece que uma pessoa normal vai fazer isso aí. Até porque se preocupar é normal. Se você não se preocupar com alguma coisa, você não faz ela. Então não Isso. tem problema nenhum. O problema é fazer isso o dia inteiro e não parar nunca mais. E aí, Mal? No meu caso, É. atualmente, é 95%. Sem nenhuma deu a dúvida. Eu pensei aqui e não é isso mesmo. Vamos botar à prova o que você falou. Se é verdade que 95% é preocupação ou vai nesse caminho, você tá me dizendo que só 5% não é. Normalmente quando eu tô tomando banho, aí eu não fico pensando em nada. Eu fico pensando assim, só na água caindo, eu fico lendo o coisa do shampoo, aí eu relax. Olha, se for verdade que é 5%, por que eu não consigo acreditar que tão fácil que seja isso? Porque, ó, eu vou chamar de diálogo interno também o que você comenta e não tem valor nenhum. Tipo, esse copo eu vou botar lá. É verdade. Ah, mas ela tinha que ver que na vida dela, aí você comenta de alguma vida de alguém, vai fofocar de alguém. Ah, mas essa mulher é uma idiota também. Por que ela fica postando esses vídeos? Isso também é diálogo interno. Você Uhum. tem certeza que se eu somar até essas coisas efêmeras, essas coisas triviais, somando tudo, só dá 5? Não, ela falou 95%. Então, se 95% é preocupação, É de ruim. 5% é isso que eu tô falando. Ah, sim, perfeito. Será que se juntar tudo só dá 5? Não sei, quando você coloca assim, né, fica querendo questionar o que eu acabei de falar, hein? Aí eu vou repensar. Aí pode ser 10, 15, não sei, mas assim, hoje na minha vida, ela pode se resumir a uma grande preocupação. Socorro! É isso. Pessoal do chat, dos comentários, respondam a pergunta: de 0 a 100% dos diálogos internos que vocês têm, quanto por cento vai para esse caminho que eu coloquei? Vamos aprofundar, Mal? Calma, tipo assim, só para contextualizar. Hoje em dia, eu entendo a pessoa que sai correndo na rua gritando. Sabe? Tipo, ah! Eu entendo, eu consigo simpatizar com isso. Coisa que acho que antigamente eu ia olhar, meu Deus, que louca. Não que não, eu não acho que seja louca, mas assim, eu consigo entender de onde ela vem. Entendeu? What's going on? O que é que tá acontecendo? Eu consigo simpatizar com muita coisa que eu já falei que era coisa de gente louca. Porque é isso. Não tá fácil para ninguém. Beleza, então ajusta o seu número para mim. Eu acho que esse 95 vai cair, certo? Certo, tá bom, bota os 80 aí. Até porque se fosse 95, eu acho que você não conseguiria conversar com mais ninguém. Porque você estaria ocupada com esses diálogos. Então deve ser alto. Pode ser bem grande, pode ser enorme, mas 95 Eu acho que não dá. consigo conversar, mas normalmente quando eu converso sobre problema, entendeu? É, Muito bem argumentado. só, tipo, dissecando aquele problema e ouvindo, explanando e vendo soluções. Eu faço até mapa de problema, tipo, né? Para poder botar em outro lugar, tirar da minha cabeça para eu conseguir visualizar, ver se eu tem alguma solução que eu ainda não vi. Ô, Tem. Mal, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu fica em terceira pessoa se observando enquanto conversa com alguém, pensando nessas coisas? Como é, menino? Melhor essa pergunta. Tipo, tem um Eu livro saio do meu corpo e fico Não, assim. não é. Não é espiritismo, não. Não Já é. ficou Não, meu filho, psicodélico ainda não já. consigo Tem, fazer tem isso, um não. livro, tem um livro do Rogers que é Tornar-se Pessoa, que ele relata de alguns pacientes que algumas pessoas, elas, tipo, quando você está conversando com alguém, Sim, existe o observador daquele que conversa, Algumas pessoas desenvolvem, tipo, um observador do observador daquele que faz, entendi. É tipo o entendeu? autor, né? Você é personagem e você é autor ao mesmo tempo do rolê. Teu microfone ficou estranho aqui. O meu? Alô, Foi. câmbio. Tá meio estranho. Foi mal, não sei o que fazer, não fiz nada. Enfim, mas o que eu quero dizer com isso é que
algumas pessoas ficam nisso, porque elas estão pensando, tipo, elas estão ali, elas estão até observando o que elas estão fazendo, mas existe aquela ideia de, tipo, eu tô pensando nos meus problemas, nas outras coisas que eu tenho que fazer, nas questões que estão rolando, entendeu? Você fica tocando um disco que não para, né? É como se fossem essas camadas, né, que acontecem. Rola isso contigo? Rola. E na verdade, eu acho impossível não rolar. Pra mim, se eu entendi bem o que você falou, você tá falando de diálogo interno. O que eu chamei de diálogo interno é isso. Essas coisas estão Mas aí no sempre na livro, é porque cabeça, faz tempo que eu li, pairando, mas é assim. mais do que isso. Não é só o diálogo interno. É tipo. Como é que eu posso explicar isso? Você tem a pessoa que faz e tem a pessoa que está observando o que faz. É como se você ficasse num auto-julgamento que vai, tipo, meio que escalando essas camadas internas. É mais do que o diálogo interno, entendeu? Então, tipo, é um observador daquele que observa. Então, eu estou observando aquilo que eu estou observando da forma correta e o que eu estou fazendo da forma correta e eu estou julgando, eu estou pensando, tipo, só que você está sempre como se você estivesse atrás daquilo que a gente considera normal, sabe? Depois eu vou te mandar o link para tu dar uma lida. Pelo que eu já li o livro, bastante tempo, eu sou fã do Rogers. É... Se eu entendi o que você tá dizendo agora, você tá me falando que essa pessoa, que é normal todo mundo fazer isso em algum nível, certo? Sim, sim, Por acaso, o observador do observador que você tá falando, ele geralmente é crítico? O trabalho dele é crítico? sim, sim. Crítico. Totalmente crítico. Então, e se eu chamar de diálogo interno de crítica, será que não fica pau a pau com o conceito? Pode ser, talvez. Talvez possa ficar, entendeu? Eu identifico isso como a essência do tag mesmo. Não para de comentar sobre o que tá fazendo. E geralmente Sim. ou não tá bom, ou alguém faz melhor, ou ok, só que eu devo terminar logo porque eu tenho outra coisa pra fazer. Eu sempre tenho o que fazer. Mas nunca envolve prazer, nunca envolve satisfação, é sempre produzir, produzir porque eu tô atrasado, porque eu não sou bom ou algo do tipo. Mal, você chacoalhou uma listinha aí que eu fiquei com água na boca pra saber. Você falou que transfere seus diálogos internos preocupativos para um papel, tá certo? É. Você faz isso em caráter de lista? Ou então quadrinhos. Tipo, qual é o problema principal desse? Aí vai. Quanto tempo eu tenho para resolver? Quais são as possibilidades de resolver? Aí, para cada possibilidade, abre outro quadrinho. Para a possibilidade de resolver número 1. O que é que requer? Tá a lista. Possibilidade de resolver número 2. Requer lista. Eu sou uma pessoa que passei a vida inteira fazendo diário, certo? Diário. Journal, né? Eu fico journaling. Ficava, né? Eu parei, eu tinha uns 26, 7 anos, sei lá. Quando eu me mudei para cá, eu meio que parei de fazer isso. Aí aqui eu eu fiz alguns meses, assim, mas depois parei também. Mas assim, essa é a minha forma de aprender. Eu não aprendo nada só olhando para a cara da pessoa ou só ouvindo, ou só lendo. Eu preciso alterar a forma daquele conhecimento para grudar na minha cabeça, entendeu? Por exemplo, eu pego um texto, e aí eu tenho que pegar esse texto, transformar ele num esquema para eu entender. Eu leio um capítulo, eu vou ter que fechar o livro e explicar esse capítulo para mim mesma, em voz alta. Senão, eu não vou aprender. A não ser que seja um romance, uma coisa, tipo, tranquila, mas se eu estiver estudando e tem conceitos ali que eu quero gravar, memorizar e entender e aplicar, eu tenho que fazer esse exercício, entendeu? Transformar a forma como eu recebi primeiro o conteúdo e mudar a forma. Senão meu cérebro não grava. Me parece que você escreveu sobre preocupações ou coisas que você deve fazer e aproveitou e explicou como faz para aprender. Tá certo? Foi. Beleza. Para agora, eu só vou me referir a como você gere preocupações, tudo bem? Tudo Me bom. parece que você faz em fluxograma, não é isso? É. Yes. Com que frequência você faz fluxogramas de deveres, obrigações? Ou mesmo listas? Você pode juntar tudo, caso você acabe fazendo também. Que frequência?
Ó, isso aqui é só na minha mesa, tem várias coisinhas espalhadas assim, ó. Tum! Mas isso aqui também. Isso aqui são coisas besteiras. Ah, todo dia. Todo dia sim, dia não. Imagina que você bota numa mesa entre a gente aqui todas as 10 últimas que você fez. Uhum. De tudo que tá escrito lá, existe certo conteúdo que se ele não tivesse sido escrito, se ele tivesse sido rasgado, se você não tivesse escrito, não teria feito diferença nenhuma, porque na prática você já ia fazer? Ou seja, ele tá escrito, mas é desnecessário? A Não. existência dele no papel, no fundo, não era necessária? Não, tudo é necessário. Você tem certeza disso? Tá. Tipo assim, necessário porque eu quero fazer. Por exemplo, tá? Esse aqui eu posso divulgar, não tem problema nenhum. Machado, página 152. Eu parei de ler esse conto na página 152, sei lá por quê. Aí eu anotei a página aqui, certo? É um problema, eu tenho que resolver, eu tenho que ler essa, tenho que continuar. Uhum. Aí tem só os outros contos aqui que eu quero ler. Cartomante, o enfermeiro. Aí tem também uma consulta médica, enfim, tem esse post-it é geral de besteiras que tem que resolver. Não é nada tipo, ó. Mas Então são eu vou. coisas que eu preciso que esteja escrita, senão eu vou esquecer, Beleza. entendeu? Eu vou fazer a mesma pergunta, só que ao contrário agora. De 100% dos papeizinhos que você escreveu, Hum, post-it ou fluxograma, quanto por cento você precisou ler para fazer? não sei. Não sei, porque eu também não faço muita coisa. Peraí, mas você escreve, você diz que escreve todo dia. Você escreve muito e faz pouco, é isso? Você tá me dizendo que você acumula tarefas e não faz boa parte delas? Beleza, eu ainda vou tentar salvar esse exemplo ainda. Das Mas, coisas que você é obrigado a fazer e você por acaso anotou antes. Pega todas as coisas que você foi obrigado a fazer e você fez e que foram anotadas. Se você fez e foi anotado, está no nosso 100%, tudo bem? Só vou Tá, falar do que você fez e foi anotado antes, sim. porque elas devem existir. Uhum. Tudo mas vê bem? só, isso também não é um Eu sintoma tô de TDAH, pensando. não? Como? TDAH. Qual que é a pergunta? Eu só ouvi TDAH, acho que Esse, perdi isso metade. que isso que Mal tá falando também não é um sintoma que pode ser de TDAH. Pode, e assim, uma pessoa que esteja com ansiedade aflorada ou mesmo estresse, no momento em que ela tá assim, se você aplicar os testes nela, ela vai ter TDAH. Mas É, é momento, ela não tem TDAH, ela não é neurodivergente. Mas ela não consegue focar em nada, porque acontece uma inibição temporária do córtex pré-frontal. O raciocínio, ele é paralisado durante o estado ansioso. uhum. E alguém que tem ansiedade sustentada por muito tempo, ela chega a literalmente perder massa do cérebro. Não é que vai para algum lugar. Ele realmente ele afina que nem os músculos afinam. E depois não funciona direito. Por isso a ansiedade é um congelamento da neuroplasticidade, a depressão também. Sim. Então é muito comum as pessoas acharem que tem TDAH e na verdade é só ansiedade. E vice-versa. O que vai definir se é TDAH não é um contexto assim, é uma investigação mais exaustiva. Porque a ansiedade, todo mundo que tem, já deixou de ter várias vezes na vida. E ela sabe que fora da ansiedade ela age de outra maneira, ela funciona diferente. No TDAH isso não existe, não tem como você estar dentro do TDAH ou fora dele, você sempre teve dentro. Então a investigação ela vai por coisas que não modificaram ao longo do tempo. Entendi. O TDAH, a ansiedade ela depende do contexto do pensamento, o TDAH não, Sim. ele é fixo. Ah, Uhum. Isso responde a pergunta? Perfeito. Se eu fizer algumas perguntas importantes para alguém que eu estou investigando, até certo ponto eu vou ficar na dúvida entre os dois. Daqui a pouco, sim, começa a separar, assim, Perfeito. Perfeito. Faz drasticamente, muito mas no começo sentido. parece igual. Eu não consigo prestar atenção em nada, eu tô sempre cansado, eu não durmo, meu Uhum. pensamento é acelerado. O TDAH vai falar tudo isso. Sim. Ou durmo demais, e eu vou ter que começar a separar. Mal, você tá quase paralisada aí. O que você pensou a respeito da última pergunta? qual foi a última pergunta?
Tem coisa que você fez que você anotou antes. Sim, Alguma das coisas que você anotou, você acabou fazendo. sim. A pergunta ela é grande. Vê o que você pode fazer para me responder se for possível. Quanto por cento das coisas que você anotou e acabou fazendo, você Eu ia precisou fazer ler a inútil. anotação para fazer? Diria que 40, 50%. Você me autoriza a concluir que 50% então foi inútil? Pode ser. Mas é porque a minha memória, minha memória visual, né? Eu preciso do meu bloquinho. Você está justificando que você se sente mais seguro assim e que geralmente precisa do bloco. Não critico. Só que o que eu estou observando é que você gastou tempo escrevendo coisas que você fez sem nem ter lido. Talvez nem lembrou que tinha escrito, só fez. Foi, é. Certo? No tagueiro, geralmente, acontece isso. Tanto nas anotações quanto no diálogo interno, que é o que eu ia te perguntar. Pega o Uhum. diálogo interno que você tem, que você chamou de 95. Talvez não seja isso, mas pega ele. Vamos falar só dele agora, só dele. 100% é ele, porque a gente só tá falando dele. Tudo bem? Certo, tudo bem. Quanto por cento dos seus diálogos internos preocupativos, críticos e reposicionais, eu devo mudar isso? Quanto por cento desses pensamentos, se você parasse de pensar, se fosse extirpado da sua cabeça, não mudaria porra nenhuma na sua vida? Pode ir embora e não faz diferença nenhuma, porque não serve pra nada. E Não, porque eu quanto por cento é acredito. útil? Eu não sei, eu acredito nas coisas que eu penso. Você me deu uma resposta simplificada. Será que tudo o que você pensou é verdade ou foi útil ter pensado? Se foi útil, eu não sei, mas que é verdade, é. É que a gente não tá em particular e eu não vou ter 1 hora e meia pra falar só disso, pro seu caso. São casos Mas. e você não vai querer fazer isso ao vivo, porque senão vai ficar Não, não todo dá. mundo no chat achando que eu sou louca, eu vou terminar sendo demitida. Por Pessoal, que eu que achariam que você é preciso. louca? Tem muita coisa que a gente ficaria surpreso demais, a gente acharia absurdo. Eu vou no banheiro rapidinho, licença. Não, tipo, absurdo não, só tipo, meio doidinha, entendeu? Tá, Mas não entendi. tipo: Beleza, não "Meu entendi. Deus, quem é que faz isso? Que louca", tipo, eu não fico plantando bananeira de 3 horas da manhã, entendeu? Não faço nada de loucura assim. Mas eu acho que alguém olharia assim e dizia: "É, meio doidinha, né?". Você fica ensaiando críticas que algumas pessoas poderiam fazer a você, Não, eu mesma ou que faço. você acha que. Oi? Eu mesma faço a crítica, entendeu? Tipo, eu faço um negócio, aí eu: "Ai, que merda isso, tá uma bosta, deixa pra lá". Aí eu, enfim, não faço nada com relação àquilo, mas a crítica vem de mim, eu não fico pensando se vão criticar. Eu sei que Tranquilo. aquilo é uma bosta, entendeu? Beleza. Essa carga de críticas que você faz sozinha leva uma boa porcentagem do. Eles estão presentes em uma boa porcentagem do seu dia? Talvez. Talvez. Se eu botasse uma lousa pra você fazer um risquinho cada vez que isso passasse pela cabeça em um dia, teria muitos risquinhos? Teria muitos risquinhos. Todos eles. Quanto por cento deles seria útil, teria sido útil serem pensados? Talvez seja inútil mesmo ficar pensando muita coisa. Eu não sei, é inútil. Então, uma pessoa que tem tag, se ela for fazer um exame com escrutínio mesmo, ela vai ver que se ela parasse de pensar várias coisas que ela tá articulando, seria um favor. Ela sabe que podia ir pro lixo, ela só não consegue parar. Matheus, acho que seu microfone não tá funcionando. Alô? Agora tá? Tá, Alô? Tá sim. tô ouvindo. É isso, galera. Não, Então a gente conseguiu definir. Eu tenho tag, tenho. tá uma sessão de terapia aqui, né? Não conseguiu definir, mas por enquanto é uma candidata, não tá excluída. Aí o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu me jogo na pilastra? Vamos com a listinha rapidinho, vamos lá. Você pode se identificar. Peraí, só um segundo.
Você pode se identificar com uma pessoa que tem um certo nível de irritabilidade, além do que deveria? Eu melhorei muito esse negócio da irritabilidade, por causa da minha filha. Tipo assim, ela pode dar um murro no meu nariz, como já aconteceu, e eu não vou fazer absolutamente nada, nem com raiva eu vou ficar. Mas é só com ela. Qualquer outra pessoa não tem esse privilégio, eu não consigo me controlar. Agora com ela, a minha paciência é infinita. Eu não entendi. Você tá menos irritável, porém só com a sua filha? Com o resto continua igual? É, mais ou menos isso. Mas eu, no geral, eu não sou muito irritada não, entendeu? Não sou uma pessoa muito irritada. Eu sou agoniada. Você de... Mas isso é eu valioso. melhorei, eu Você, melhorei esse negócio. Eu era irritada, eu era uma pessoa irritada. Mas eu melhorei. você define irritabilidade como uma manifestação assim objetiva de alguém irritado? Ou para você irritabilidade, eu poderia estar irritado assim, ó. Opa, minha câmera voltou. Para você eu não poderia estar irritado assim? Ah, não, poderia. Eu tava pensando que era uma coisa mais como você expressa essa irritabilidade, você dá uns gritos, entendeu? E, você quer? Aí fala um monte de coisa que não faz sentido. Esse tipo de irritabilidade. Pode ser também. Pode ser. Essa com certeza vai. Mas tem a irritabilidade no diálogo interno. Por exemplo, alguém pode fazer uma coisa mínima e eu ter que me conter, e eu penso, eu não faço nada. Mas por dentro eu digo, cara, que filha da puta, como é que o cuzão faz uma coisa dessa? Só acontece comigo essa porra, vai tomar no cu, filha da puta. E por fora eu tô assim. Sim. Pode colocar isso na irritabilidade. Ah, beleza. Então eu só fiz transferir mesmo. Transferir de fora para dentro. Entendeu? Eu não demonstro mais, então. Que pensar, eu Mas o penso. diálogo interno tá tendendo pro irritável. Mas em contextos onde você até se critica, fala, mano, não era pra eu ter pensado isso da pessoa, como é que eu pensei isso? Ah, já, claro. Sim, aí eu tenho que confessar depois. Isso tem certa frequência atualmente? Atualmente, É. de pensar mal de alguém. Como reação, como reatividade. Hum. Uma irritabilidade encruada, que estaria no diálogo interno. Você pensa umas merda e depois, pensando sozinha mesmo, você pode dizer, olha, mano, não era. Por que que eu identifiquei a coisa assim? Parece que a pessoa tava fazendo isso pra me irritar. Óbvio que não, normal, imagina. É, não é muito frequente, não. Beleza. Se a gente apertar seu ombro agora, ele vai estar duro? Meu ombro, aqui. Tá não, tá mole. Olha o meu muque. Meu muque tá duro. Aqui tá duro. Eu Ó. acho legal as respostas Luciana Gimenez que você dá de vez em quando. Seu ombro tá duro? Meu ombro, não, mas e o meu shake? Já tomou meu shake? Olha, tem de figo com frango. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos. Você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.